Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, por este dia, obrigado, Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Dá graça, Senhor, a cada um, que nós possamos comunicar a Tua palavra, Senhor, até ao ponto de edificar os nossos irmãos, Pai, ajudando no crescimento, no desenvolvimento espiritual. Ó Deus, dá graça a cada servo Teu. Amado Pai, manifesta o Teu grande poder, revelando, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder na vida da igreja, operando, Senhor, na vida das crianças, da juventude. Deus Santo, guardando cada família, operando, meu Senhor, pela Tua bondade. Continua conosco, Senhor, nos ajuda, nos dirija, Senhor, cada dia, nos prepara, ó Deus, para toda boa obra. Abençoa e recompensa, Senhor, os nossos ajudadores, os nossos amados irmãos na congregação e fora dela. Deus misericordioso e bondoso, concede-nos, ó Deus, a Tua graça para vivermos, meu Senhor, em paz e harmonia, na Tua presença e uns com os outros. Amado Senhor, ouve a nossa petição, nós te pedimos, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja. O nosso desejo, meus amados irmãos, é trazer uma palavra para ajudar os nossos irmãos, principalmente os novos convertidos. Nosso trabalho, iniciado no rádio há 32 anos, com este objetivo, continuamos com o mesmo objetivo, a mesma condição. A única coisa que mudou foi a minha condição pessoal, porque 32 anos depois, a gente está mais frágil, está mais idoso, muito embora mais experimentado, mas o objetivo foi este para iniciar, e não sabemos até que dia, até que ponto, até quando vamos estar no ar, mas onde for possível fazer, até quando for possível fazer, vamos fazer com este objetivo, visando a edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. O nosso tema hoje, a majestade de Deus em Jesus. O texto bíblico, Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 43a. Louvado seja o Senhor! Depois que Jesus levou seus discípulos para aquela experiência na transfiguração, aconteceu o que é descrito aqui no texto que leremos. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro a grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho.
E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e se maravilhavam de todas as coisas que Jesus fazia. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, lemos a Tua palavra e pedimos, meu Senhor, pela Tua igreja, guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores e dá, meu Senhor, oportunidade àqueles que ainda terão contato com as nossas publicações. Amado Senhor, fala conosco, dá-nos a Tua paz, a Tua bênção cada dia. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus tinha falado para os seus discípulos em determinado momento que aqueles que estavam com ele, alguns não morreriam sem ver a glória do reino de Deus. E uma semana depois, na verdade 6 dias depois, o Senhor Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte e lá transfigurou-se diante dele. Ou seja, naquele momento de profunda comunhão, Jesus com o Pai e os seus discípulos, a glória de Deus se manifestou. E junto com a manifestação da glória de Deus, apareceram Moisés e Elias, e foi um momento de profunda glória, ao ponto dos discípulos ficarem maravilhados, encantados com aquela manifestação do amor e do poder de Deus. No dia seguinte, eles descem do monte e uma multidão esperava. Tinha uma multidão que sai ao encontro deles. Quando se ouvia dizer, Jesus está vindo ali, no instante afluía uma multidão. E uma multidão saiu ao encontro deles. No meio da multidão tinha um pai aflito, um pai sofrido. E este pai clamou, ele se aproximou do Senhor Jesus com um pedido: Mestre, peço-te que ajude meu filho. Olhes para ele. É filho único, eu só tenho ele. E ele tem um problema gravíssimo. Eis que um espírito o toma de repente. E ele grita e é lançado por terra, cai espumando e só larga depois de quebrantado. A descrição que o pai faz das reações do problema do filho, que aparentemente era uma epilepsia. As convulsões provocadas por Satanás têm semelhança. E o Senhor Jesus ouviu aquele pedido e ouviu uma observação daquele pai. Jesus tinha subido ao monte com 3 discípulos. Portanto, tinha 9 discípulos na possível multidão. E ele diz para Jesus: eu roguei aos teus discípulos, eu roguei aos teus discípulos que eu expulsasse, mas não puderam. Olha, irmãos, nem todo discípulo tem o dom, nem todo discípulo tem a unção de Deus para determinada função.
Eu louvo a Deus pelos muitos discípulos que eu conheço, que eu convivi e que eu convivo. Eu não peço nada a Deus para o meu trabalho, a não ser no dia a dia. Senhor, me dá a direção do texto de hoje, me dá a direção. É esse pedido simples. Eu não peço nada no sentido de querer mais alguma coisa, porque o Senhor usa quem Ele quer, Ele faz como quer. Os discípulos receberam poder quando o Senhor enviou de 2 em 2. Jesus disse: eu dou poder e autoridade para vocês curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Além da pregação, eles podiam fazer isto, mas nem todos ressuscitaram mortos, nem todos tiveram esta unção profunda. Neste caso, tinha 3 discípulos com Jesus e 9 estavam possivelmente nesta multidão. E não puderam ajudar aquele pai na sua aflição, mas ele encontrou com Jesus. Ele procurou Jesus e ele foi claro: eu roguei aos teus discípulos, eu pedi ajuda aos teus discípulos e não recebi, porque eles não puderam. É diferente de não quiseram. Eles não puderam. Eles não tiveram como ajudar aquele pai aflito. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa! As possessões demoníacas só acontecem por causa das nossas incredulidades e perversidades. Pessoas que acreditam, que têm fé firme, que está bem fundamentada na palavra de Deus, que cultiva comunhão com o Senhor. Satanás não faz isto. Satanás pode até ferir a família de alguma coisa, de alguma forma, mas possuir ao ponto de alguém confundir com enfermidade, não. Ele perturba. E perturba qualquer um. Tentou o próprio Senhor Jesus. Mas assumir o controle da mente, não. Ficar possesso não é para crente liberto e fiel. Pode acontecer com um infiel e pode acontecer com quem não é liberto. O sujeito é fiel em alguma coisa, mas não é plenamente dedicado. Aí o Senhor Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vou suportar? Até quando estarei convosco? Até quando vou passar por isto, sofrer estas agressões demoníacas? Jesus não tinha, o demônio não tinha como ofender Jesus diretamente. Jesus tinha que ser afligido indiretamente. Aí Jesus diz: traz aqui o teu filho. E o pai prontamente, aquele pai que não tinha recebido a ajuda dos discípulos, agora deve estar radiante, feliz, porque ele sim falou com a pessoa certa, Jesus. E quando ele vinha chegando, antes que Jesus fizesse qualquer gesto, o demônio se agitou.
o demônio se agitou e derrubou o menino caiu espumando. E Jesus repreendeu o espírito imundo. O menino foi curado, foi sarado, foi liberto e entregue a seu pai. Agora, meus amados, o público, o pensamento do público era de grandeza. Todos ficaram pasmos, todos se admiraram da majestade de Deus em Jesus. Como é que este homem é galileu, este homem mora na Galileia, este homem é de Nazaré, é por isto que chamam ele de Nazareno. E como é que um ser humano, como é que um homem tem este poder? Antes do Senhor dizer qualquer palavra ordenando o espírito imundo já sabia: aqui eu não posso ficar. Então, o menino, que a palavra não diz qual era a idade, o menino é de alguma forma sacudido pelo inimigo, pelo demônio, e é possivelmente a última ação de Satanás na vida daquela pessoa. Todos ficaram maravilhados da majestade de Deus em Jesus, o poder de Deus em Jesus, a glória de Deus em Jesus. Mas de onde Jesus estava vindo? Além de Jesus ser o Filho de Deus, ele estava vindo do monte de Deus. Ele estava vindo da manifestação de Deus. Ele estava vindo de uma experiência profunda, não só para ele. E ele foi muito claro. Ele foi muito claro que aquilo ali era por causa dos discípulos. Inclusive, ele disse: vocês não podem contar isto para ninguém. Não contem. Deixa o tempo passar. Não pode contar isso. Não podem passar para outros. Experiência de vocês, experiência pessoal. Só depois é que eles poderiam contar aquela visão gloriosa que eles tiveram de ver o Senhor Jesus conversando com dois santos de Deus da antiga aliança. Elias havia sido arrebatado 8 séculos antes de Jesus. E o Moisés, 14 ou 15 séculos antes, quase o dobro do tempo entre Elias e Jesus. Um representando a lei, o profeta Moisés, o profeta de Deus para a edificação da casa de Israel, e o profeta Elias, o profeta de Deus, para exortar o povo a buscar o Senhor, principalmente naquele grande episódio dos profetas de Baal. Portanto, meus amados, o Senhor deu oportunidade aos discípulos que estavam com Jesus. Os outros não foi chamado. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Eram sempre mais próximos, eram sempre mais envolvidos. E quanto mais você se envolve na obra de Deus, mais você tem benefício, principalmente o benefício do crescimento,
aquela experiência espiritual que traz maturidade, segurança, confiança, para a gente não soltar o arado. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque mesmo depois de tanto tempo, mais de meio século, eu estou aqui segurando, porque o Senhor segura comigo. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor Deus encha a vida de vocês de bênção, de graça, de paz, que vocês possam desfrutar a comunhão profunda com o Senhor, para não se preocupar. Vai pregar? Fala com Jesus. Vai cantar? Fala com Jesus. Vai viajar? Fala com Jesus. Vai negociar? Fala com Jesus. Qual é a atitude? Qualquer que seja a atitude ou atividade, coloca Jesus na causa. Coloca Jesus no negócio. Coloca Jesus. Deixa Jesus te ajudar. Deixa o Senhor te ajudar. Deixa o Senhor te guiar. Quando Ele estiver fazendo isto, alguém vai se gloriar e se admirar da majestade de Deus na tua vida, nas nossas vidas. Eu sei que isto é real. Eu vi no campo, onde nós não tínhamos quase nada, nem Bíblia Sagrada. Alguns tinham Bíblia, outros tinham só o Novo Testamento. Porque era tudo muito difícil naqueles anos. 50 anos atrás, 2 editoras imprimiam Bíblia no Brasil. 2 editoras. Hoje tem tudo e parece que não querem nada. Então, meus amados, nós não podemos fugir. Vamos continuar e o Senhor, com certeza, vai operar para alguém se admirar, se glorificar, se regozijar pela manifestação da majestade de Deus em Jesus, na Igreja de Jesus, através do Espírito Santo. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu grande amor. Queremos, meu Senhor, suplicar pela tua igreja na cidade, a tua igreja no interior. Guarda, ó Deus, esta geração da igreja. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja, que nós possamos, meu Senhor, fazer a tua obra com alegria, fazer a tua obra com, Senhor amado, com humildade, fazer, meu Senhor, as coisas para a tua glória, para o teu louvor, para o engrandecimento do teu reino. Ó Deus, que em primeiro lugar seja colocado, Senhor, a tua presença. Amado Pai, guarda os nossos irmãos, crianças, jovens, adultos, cada família. Manifesta, ó Deus, o teu grande amor e poder. Dá graça ao teu povo, Senhor. Dá graça aos teus líderes, ó Deus, aos teus escolhidos, aos teus ministros, que cada um possa ser uma bênção. Este memorial da oração, ó Deus, os nomes tu tens, tu conhece, tu contempla cada família, tu sabe, Senhor, o que acontece na vida de cada um de nós. Toma o primeiro lugar em cada coração, abençoa,
pais e filhos. Abençoa crianças, jovens, adultos, idosos. Toma, Senhor, o primeiro lugar nos nossos corações. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.